É, a ideia do artigo que eu vou apresentar hoje é entender o caso quando a gente está lidando com grafos aleatórios. Vocês me digam se a letra estiver pequena, coisa assim, se tiver qualquer coisa, por favor, me interrompam, me ajudem com isso. Na verdade, a gente começou estudando grafos aleatórios no contexto em que a gente tinha uma constante lambda sobre n e a gente viu que no caso em que lambda é maior do que 1, deixa eu começar com um caso menor do que 1. A maior componente tem tamanho tipicamente log n. No caso em que lambda é maior do que 1, a gente viu também que a maior componente tinha tamanho tipo n, mas a segunda maior componente tinha tamanho log n. Então a pergunta que fica no ar: o que acontece quando lambda for igual a 1? Tá certo? O que acontece nesse caso? E assim, de início, o Aldo já fala no artigo que a gente sabe que é isso. A maior componente tem tamanho de ordem n a 2/3 e a segunda componente também tem tamanho de ordem n a 2/3. Tá certo? Isso é interessante porque a gente diminuiu a probabilidade, diminuiu o lambda e a segunda componente aumentou, né? Isso é engraçado. Por que vocês acham que é isso? Vocês têm alguma ideia? Não acha estranho? Eu diminui o lambda e a segunda componente aumentou. Isso, esse é o ponto. Esse cara, quando diminui, deixa uma possibilidade para que novas componentes grandes surjam também. Então, é em torno disso, desse estudo, em torno do caso crítico, que vai surgir o contexto da nossa... Na verdade, é um teorema que eu quero provar, que ele vai se dar em torno do grafo aleatório, com probabilidade 1 sobre n. Mas aí, aqui a gente vai introduzir um fator t, para t real qualquer, tá? T pertencente a R. T pode ser 0, e a gente está exatamente no caso em que lambda é 1, a gente recupera isso aqui. Então, nesse caso, o que acontece? A gente tem o que ele chama de teorema popular, digamos assim, que é ordene as componentes por tamanho componentes de Gn 1 sobre n mais t sobre n a 4/3. Tá certo? Aí eu tenho uma dúvida, na verdade, que eu quero que vocês decidam. Porque o artigo ele apresenta a coisa numa dimensão um pouco... Ele fala de mais coisas ao mesmo tempo. E eu não sei se eu sou fiel ao artigo ou ao tempo que a gente tem. Ao tempo, né? Então eu vou, no certo sentido, amputar o teorema. Tá. Então eu vou amputar um pouquinho o teorema e vou deixar de lado uma segunda sequência de variáveis aleatórias que ele ia dizer. Oi? É especial. É muito especial. E eu quero até comentar essa especialidade do 4/3. É a escala certa, num certo sentido. Se você pegar a lista das componentes, isso aqui está convergindo para
algum lugar, vamos dizer assim, que não depende mais de n. Tá? Qual é o ponto interessante? O ponto aqui, CTJ é menor do que infinito e maior do que zero. Quase certamente. E além disso, agora uma observação, que CT1 tende a zero, quando t tende a menos infinito, e CT1 tende a infinito, quando t também vai para infinito. Aqui é menos infinito, isso. E CT2 tende a zero, quando t tende a infinito. Tá certo? Então, nesse sentido, essas duas coisas aqui meio que estão dizendo para nós que n a 4/3, ou menos 4/3, é a escala certa. Tá certo? Isso, a primeira maior componente, a segunda maior componente. Aonde? Ah, daqui pra cá, né? Tá. Foi isso. Foi isso. Se a gente tivesse colocado, por exemplo, t sobre n ao quadrado, quando n vai para o infinito, na verdade, você vai ter um comportamento, digamos, t positivo, né? Você vai ver simplesmente o comportamento do 1 sobre n, do fator 1 sobre n. Porque esse fator aqui, ele vai ser, você tem que 1 mais epsilon sobre n a 4/3 é maior do que 1 mais t sobre n ao quadrado. Quando n for suficientemente grande, né? Então esse comportamento aqui vai prevalecer, e aí, enfim, tá certo? Vai ser tipicamente C0. Tá, só pra gente tentar entender realmente essa pergunta que o Alan fez, de por que 4/3 é a escala certa, tá? E isso aqui, esse teorema, digamos, teorema popular, ele é consequência de um teorema que, no caso, na numeração do artigo, é o teorema 3. Eu vou manter a numeração do artigo, então a nossa. Em que a gente tem uma variável aleatória z, nt, i, 0 menor do que igual a i, menor do que igual a n. O percurso tem largura associado ao grafo aleatório com t definindo tá dando para ler, gente? 1/3 ZTN parte inteira de n a 2/3 S. Então, conclusão do teorema. Então, ok. Z barra Tn converge em distribuição para WT. Quem é WT? WT de S é o browniano no tempo S
mais ST menos S ao quadrado sobre 2. Ele tem um certo viés, uma certa tendência, né? Tá. Tudo isso é muito estranho. Eu não sei se vocês todos acham esse teorema quase incompreensível. Para mim foi. Enquanto a gente não entender quem é o ZTN, né? E o que é um percurso em largura. Quando a gente estava falando de árvores, a gente está vendo a busca em profundidade, né? A gente vai fazer uma coisa que é parecido com a busca em profundidade, que é esse percurso em largura, porque na verdade em inglês, só para vocês terem o termo, em inglês se chama breadth first walk. Só que esse walk é tipo percorrer, né? É uma maneira de percorrer. E esse breadth é largura. Essa variável aqui. A gente não vai em profundidade, a gente vai por níveis. Como é que é isso? Então, suponha que você tem lá N pontos. Vamos dizer um número pequeno. Escolha um número pequeno. Entre 10 e 20. 13. Vamos fazer aqui uma floresta. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Então a gente tem um grafo, digamos esse é o nosso grafo, que a gente sorteou. E cada vértice tem um número, né? De 1 a 13. Tá lá os números, a gente não sabe quais são. Porque a gente não está olhando no momento para isso. Mas em cada componente eu sei qual é o menor eu posso ver, a gente vai olhar, qual é o menor dos números que a gente tem. O 1 está em algum lugar aqui, certo? Então o 1, digamos que 1 está nessa árvore aqui, para simplificar a nossa vida. Eu encontro ele numa componente, não precisa ser uma árvore, tá? Isso aqui pode ter umas ligações aqui. Mas vamos esquecer por enquanto essas coisas. Eu encontrei o 1, então ele vai ser a raiz da minha árvore, que a gente vai começar a construir aos poucos. Depois disso, por exemplo, o 2 vai estar em algum lugar, né? Talvez o 2 esteja aqui, ou talvez o 2 esteja aqui, ele se torna a raiz da minha próxima árvore. Tá? O que não pode acontecer como a raiz da minha próxima árvore? Não pode acontecer dela ser o 11. Porque aqui tem uns quantos caras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, não é isso? Não? Então, por exemplo, aqui, o maior número que pode aparecer é o 9. Tá certo? Por exemplo, o 10, eu não posso ter aqui o menor vértice da próxima árvore, não pode ser 10. Porque o 9 tem que estar em algum lugar. Se o 9 estiver aqui, então o 8 vai ter que estar em algum lugar. Então vai ter um vértice menor. Tem um limite para isso, isso que eu quero dizer. Esse cara aqui, ele é maior do que ou igual ao tamanho da componente. Que a gente tem aqui 8, né? Você primeiro pega o grafo e depois rotula aí? Isso. Eu peguei o grafo, tá certo? Peguei o grafo. Aí tem vários componentes. Aí eu escolho o menor rótulo, dizendo, o menor label, né, de cada componente. E isso vai me permitir que eu ordene as componentes. Tá certo? Por que eu estou fazendo isso devagar? É super importante, pelo menos ao meu ver. É que essa construção vai caracterizar a árvore. Ou vai caracterizar o tamanho da componente depois. Tá? Então a gente precisa construir isso aqui direitinho. Então pega o menor vértice de cada lugar. Digamos, aqui foi o 5. Aqui foi o 7. Tá? Você vê. O 1 vai estar ligado a alguns caras. Digamos, ele está ligado ao 3, ao 9 e ao 10. Mas eu vou colocar eles em ordem. Tá certo? Vou colocar eles em ordem crescente.
E eu vou fazendo assim por nível, escrevendo em ordem os filhos de cada cara. Olha. O 9 pode estar aqui, o 9 pode. O 10 não pode. Aqui tem que ser menor do que igual a 9, isso que eu disse para você. Pego 14, por exemplo. Então, aqui pode estar o quê? Se o 2 não estiver nessa árvore, o 2 vai estar em algum lugar aqui. Tá certo? Então, o 2 vai ser a raiz da minha próxima componente. Então, a raiz da minha próxima componente pode ser o 2. Pode ser o 3, porque se eu usar o 2 aqui, o 3 pode estar livre por aqui. Tá certo? Então, pode ser o 3. Mas não pode ser o 10. Por que não pode ser o 10? Porque se você colocar... Você vai ter que dar um nome para esses caras aqui. E na pior das hipóteses, você chama isso de 2, 3... Caiu aqui o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Né? Então aqui é 9. Se tiver algum outro número maior aqui, você vai ter liberado um número menor para estar fora, que vai se tornar a sua próxima raiz. Tá certo? Então essa raiz aqui tem que ser menor do que ou igual a 9, digamos 2. Tá? Isso. Então o que a gente vai considerar? A gente vai considerar os filhos de 1. Tá certo? A gente vai fazer uma renumeração. Você pode notar que o 1 sempre vai ser a raiz da nossa primeira árvore. Né? Porque o 1 está em algum lugar e ele vai ser a raiz da nossa primeira árvore. Vai ordenar as árvores não por tamanho, você vê, elas não estão ordenadas por tamanho, mas pelo índice menor índice que a gente encontrar na componente. Então, 1 sempre vai estar em algum lugar, vai ser a raiz. Olha para os filhos de 1. A gente tem quantos filhos? A gente conta. Os filhos de 1 são todos os caras que estão ligados a 1. E a gente vai renomear esse cara aqui como sendo 2, 3 e 4. Eu esqueço qual era o rótulo que eles estavam. Eu só vou usar o rótulo que eles tinham para decidir quem é o 2, quem é o 3, quem é o 4. Tá claro? Quer dizer, se aqui fosse o 3, na verdade, lá atrás, no rótulo original da árvore, se aqui fosse o 3, aqui fosse o 14 e aqui fosse o 13, não ia ser essa a ordem, tá certo? Esse ia ser o segundo filho, esse ia ser o terceiro filho, esse ia ser o primeiro filho, esse ia ser o segundo filho, esse ia ser o terceiro filho. É claro, a ordem dos filhos é em ordem crescente, tá bom? Como a gente fez na busca em profundidade mesmo. Tá. Então a gente define NI como sendo os, vamos escrever assim, os caras novos ligados ao vértice 1, vértice 2, vértice I. Digamos que a gente já construiu até a etapa que a gente tem I caras. Aqui, digamos, a gente teria até construído até o I4, até o 4, né? O V4. Então, quem é o N2? São os caras novos, ou seja, fora de V1 até VI. Tá certo? Não, os caras, é o conjunto. Tá, depois a gente vai estar interessado realmente no número de caras. Então, por exemplo, os filhos de VI são os caras que estão no conjunto NI menos NI menos 1. Dá para ver? Dá para ver? Quando eu saio eu já estou com I menos 1 caras. Quando eu vou para o I e adiciono os caras ligados a V1 até VI, vão chegar novos caras, dos que já tem os caras que estavam ligados até VI, agora tem os caras que estão ligados até VI menos 1, agora a gente tem os caras que estão ligados até VI. Então, aumentou, no caso, quando a gente vai para N2, aumentou com esses caras aqui. Tá certo? E aí eu tiro os que eu tinha antes. Quem é N2? Nessa árvore aqui.
Aqui tem um rótulo que a gente vai decidir colocar como sendo 5 e 6, né? Quem é N2? Oi? Mas o 2 não, né? Porque tem que ser fora dos que já foram. Então é fora de 1 e 2. São os caras ligados a 1 e 2, fora de 1 e 2. Quem são? 5, 6. Tem mais gente. Não, ligados a 1 e 2. O 3 e o 4. Tá certo? Quem era o N1? Isso. Quem é o N3? A gente vai ter que dar, vamos chamar isso aqui de 7 e 8, né? Só para já ficar. Vai ser quem? Não. Quem é N3? Não pode ser o 1, né? Tem que ser fora, novos, quando eu digo novos, quer dizer fora V1 até VI. Esses caras não podem entrar. Tá claro? Quem é N3, então? Os filhos do 3 vão entrar. Mas eu queria que a gente colocasse em ordem para o conjunto I. O 4, né? O 4. Está ligado ao 1 e não está ligado a ninguém. Tá certo? O 4. O 5, o 6. E o 7 e o 8. Quem saiu foi o 3, que foi o cara que foi examinado. E entraram os filhos dele. Isso tem a ver com a pilha que a gente usava para programar, no certo sentido, a busca em profundidade. Não? Talvez seja a própria pilha mesmo. Mas o ponto interessante é esse. Que uma vez que a gente consegue entender direitinho esses caras aqui, a gente pode começar a definir o Z. Na verdade, tem uma diferença entre pilha e fila, né? Da pilha, o último cara a entrar vai ser o primeiro a sair. Ah, tá. Esse é a fila, né? Que o último cara a entrar, o primeiro cara a entrar é o primeiro a sair, né? Por isso que o 2 saiu antes do 3, que saiu antes do 4. Ah, tá. Então isso é uma fila. Isso é uma fila. Tá. Mas é parecido. Tá. Não, legal. Tem coisas bem bonitinhas em algoritmos, e aí tem essas duas criaturas que logo aparecem, que são as filas e as pilhas, e a fila tem muito a ver com a busca em largura e a pilha tem muito a ver com a busca em profundidade. Tá. Busca em largura, né? Tá. É que eu chamei de percurso. Me convenceram que era percurso. E aí eu fui fácil nesse aspecto. Eu acho que a única pessoa que estudou computação nessa sala é o Jefferson. Para buscar alguma coisa, né? Isso. O menor caminho de um ponto a outro. Você tem um monte de números e quer sair procurando. Aham. Mas aí o objetivo realmente é busca e o nome ficou. Ficou busca. Entendi. Parece que os franceses chamam de parcours. Então eu fiquei com... Mas olha só, vocês pediam para você dizer qual é o nome certo. Não era para você fazer uma disputa, para dizer qual é o nome Tá. certo. Busca. Ah, então tá bom. Vamos chamar de busca. A autoridade disse que é busca. É a busca. Ok. Mas eu quero falar do Z. Quem é o Z? O Z de 1. O Z de 0 é 0. Tá bem? Vamos marcar um xizinho aqui. O Z de 1 são os filhos de 1 menos 1. Então, no caso, vai ser quanto, gente? Quanto é Z de 1? Isso, 2. O Z de I é o Z de I menos 1. No caso aqui também se aplica.
mais C de I menos 1. Tá dando para ler? Tá dando, Rangel? Tá dando? Oi? Por quê? Porque você quer contar o cara que você está vendo e jogar ele fora, entendeu? Você já vi um, já vi dois, os que eu já fui vendo eu vou contando como negativo. É por isso que tem um menos 1. O Z de 0 é 0. Oi? Não, o primeiro cara é o 1. O Z de 1. O Z de 0 é 0, por definição. Mas por que você gostaria que fosse outra coisa? Me explica, me explica. Mas é um número de filhos menos 1, né? Ele teria um filho, mas menos 1, porque, digamos, você viu o 0. Não, o que ele está falando faz sentido quando a gente trocar de componente. O que ele está falando tem sentido. Eu gostaria de ver o 1 como o cara que tá para ser observado. Mas menos 1 porque ele vai ser observado, entendeu? Então, 1 menos 1, 0. O Z de 0 é 0. Entendeu? Fez sentido? Você pode aceitar isso aqui como uma definição e brincar com isso. É uma espécie de... É um mapa, né? De uma coisa na outra coisa, então dá pra gente ficar jogando um pouco, constrói uma árvore e faz a função e tal. Mas você vai ver que isso aqui está coerente. Vamos deixar como 0. Isso. Não. É porque é C de children, se eu não me engano. E C de componente. Eu preferi manter a notação. Me falaram para botar F. Botar F de filhos, né? Mas aí... Podemos chamar isso aqui de... Vamos chamar isso de F de I, né? Eu prefiro chamar de C, gente, porque depois eu vou continuar olhando isso aqui. E eu fico mais tranquilo se for realmente a notação que a gente está o tempo inteiro. Tá bom. Então, olha só. Vamos continuar isso aqui. Quem é o Z de 2, gente? Hein, Pedro? O que você acha? Quantos filhos tem o 2? O 2 tem do Pedro. Que ele olhou para mim, assim, sentiu uma simpatia e fui conversar. O 2, ele tem 2 filhos, tá certo? Então eu vou, o Z de 2 é quanto a gente está em 2 aqui, a gente fica daqui e a gente se move a partir daqui. Tenho 2 filhos e menos 1, então ele sobe 1, vai para 3. Tá certo? O Z de 2 é 3. Quanto é que é o Z de 3, gente? Isso. Por quê? Porque o 3 tem 2 filhos, então... A gente vê que o quanto sobe meio que diz quantos filhos diz exatamente quantos filhos o cara teve. Só tem que somar 1, né? Agora a gente vai para quem? Para o 5, né? Aqui é o 1, o 2, o 3. Vai para o 4, perdão. O 4 teve quantos filhos? 0. O 5 teve quantos filhos? Então cai 1 também. O 6? Cai 1 também. O 7? Também não teve filhos, né? Ah, perdão. O 7 está aqui. Olhei na última, tem um 7 também. Vamos apagar isso aqui. A gente já ordenou, a gente só precisa dos rótulos iniciais para ordenar as componentes. Depois que a gente ordenou as componentes, a gente sabe quem são as raízes, a gente vai mudar o rótulo de todo mundo. Tá? O 7 tem quantos filhos, então? 0. Então esse troço aqui vai para quanto? Olha que interessante. E o 8? Não tem nenhum filho, né? Veja só, essa é a primeira vez o que, gente? Que a gente fica abaixo de 0. Aquela pergunta de começar de 0, começar do menos 1, se você tira o filho antes, teria que fazer só Um translado, né? translado, não sei. Isso.
você chega a zero, você pode imaginar que você começa de zero e chega no menos 1 também, com análogo daquilo. Mas é outra coisa, né? Não é, Tá. é Não, tá. Não é o mesmo Tá. passeio, né? Então a gente vem aqui, esse cara aqui vai se chamar 9. Esse aqui é o 10, esse é o 11. 12. Só para terminar de colocar os nomes. Os rótulos aqui. O 9 o 9 tem quantos filhos? 2. Então essa história aqui vem para 0, né? Depois o 10. Ele não tem nenhum filho. O 11 também não tem nenhum filho. O 12 também não tem nenhum filho, certo? O 13 tem um filho, certo? E o 14 não tem nenhum filho. Tá. Isso aqui é uma função associada, é a função que eles chamam em busca em largura associada ao grafo. Tá? Eu digo para vocês o seguinte, eu consigo recuperar a minha árvore a partir dessa função. Tá certo? Eu pergunto para vocês, quando é que eu sei que eu mudei de componente? Quando que é? Nunca desce 2. Porque o C é sempre positivo. Ou 0, né? Então o máximo que desce é 1. Termina a componente quando você chega no mínimo. Quando você chega num mínimo novo, né? Aqui não tem que ser um mínimo estritamente menor. Quando você cai abaixo do seu passado, você mudou a componente. Então você veio até aqui. Esse cara veio até aqui. Certo? Aqui está a nossa componente. Aqui a nossa outra componente, ela vai até um novo mínimo, tá vendo? Esse aqui é um mínimo, mas não é um mínimo estritamente menor. Eu preciso de um mínimo estritamente menor, que é esse cara aqui. Então minha outra componente está aqui, olha só, gente. 12 fica menor ainda. É a componente. Tá aqui. Não, mas como é que a gente saberia se o 9, o 12 não é filho do 9, por exemplo? O 12 não é filho do 9, porque se ele fosse filho do 9, aqui você teria subido mais 1, tá certo? E aí você no máximo ia demorar para cair, para chegar no novo. Por que quando você chega no novo mínimo? Eu vou explicar isso ainda melhor. Eu não vou escrever isso formalmente. Eu só quero que vocês vejam que de fato novos mínimos que a gente atinge significam mudança de componente. Tá? E aqui no caso 13, 14 dá a nossa última componente. Tá? Então vamos escrever algumas relações aqui. Essa aqui é importante. ZI. Antes disso, vamos definir ZJ como sendo C1 mais CJ. Ou seja, quantos vértices já estão em jogo até a Jésima componente. Tá? A gente define zeta a menos 1 de I como sendo o mínimo em J, tal que zeta J maior do que ou igual a I. Tá bom? O que zeta I, zeta menos 1... Esse é o cara interessante. O que esse aqui significa? O que ele diz? Por exemplo, quem é o zeta menos 1 de 1? Ou de o zeta menos 1 de 4? Esse J, qual é a relação do J com o I? O J é uma variável que a gente está usando como auxiliar. Nenhuma. Mas é porque desse jeito aí seria sempre a mesma coisa, não? Não é todo elemento de... Qualquer I que você colocar aí vai dar o mesmo. Não. Aqui é um I. Ah, mas Quem é zeta menos 1 de 4?
Não. Olha. Olha quem é o zeta de 1. Esse zeta ficou feio. Quem é zeta de 1? É C1, né? É o módulo da componente 1. Que é 8. Então isso aqui é 8. Então quem é zeta menos 1 de 4? É o primeiro J, em que esse troço aqui fica maior do que ou igual a 4. 1, né? Então zeta menos 1 de 4 é igual a 1. Quem é zeta menos 1? De 9. De 9 não, vamos dizer de 10. Não, vamos dizer vamos dizer de 12. Quem é zeta menos 1 de 12? Não. Vamos lá. Quem é zeta 2? Não, olha só. É C1 mais C2. É 8 mais 3, que é? Isso, 11. Então, o 2 não deu certo. O zeta de 2 é menor do que 12. Não deu certo aqui, não entra. Vamos ver quem é zeta de 3. Então, eu digo para vocês que zeta menos 1 de 12 é 3. É o primeiro cara que contém esse valor aqui. Tá claro? Oi? Então, é assim. Eu joguei o grafo, certo? Então, eu tenho os rótulos originais. Eu vou pegar o menor rótulo de cada componente e usar a ordem dos rótulos para ordenar isso. Para ordenar as componentes. Quer dizer, porque eu não estou ordenando por tamanho, né? Eu estou ordenando pelo menor rótulo original. E depois eu vou esquecer todos os rótulos, agora que eu ordenei as componentes, e vou sair dando os nomes nessa ordem aqui que a gente fez. Tá? Ok. Então, olha só. Eu afirmo para vocês o seguinte, que ZI é NI menos zeta menos 1 de I. O que vocês acham? Hein? Vamos tentar, vamos ver. Isso aqui, na verdade, no artigo Aldous prova por indução. Mas eu acho que a gente pode fazer uma espécie de exercício construtivo. Se a gente vai vendo o algoritmo da coisa, que é o segredo de toda indução, é uma espécie de recorrência, né? Então, vamos começar do 1. O zeta menos 1 de 1 é 1, certo? Então, aqui fica menos 1. Então, aqui eu estou ganhando um menos 1. O NI conta o número de caras ligados ao passado que não são o passado. Por isso eu estou chamando de novos. Novos quer dizer fora de V1 até VI. Tá. Então, a gente poderia ter a ideia de que, por exemplo, os novos, na verdade, aqui, por exemplo, no N2 seriam só o 5 e o 6, né? É uma maneira de confundir a coisa. Mas não, a gente já fez esse exercício aqui, está claro. N1, qual o módulo de N1? Número de filhos dele, né? Então, aqui fica exatamente certo. Para 1, Z de 1 deu 3 menos 1, 2, está lá. Agora eu vou para N2. O que acontece quando eu vou para N2? A componente é a mesma. Eu não mudei de componente. Tá claro? Se eu não mudei de componente, aqui não está acontecendo nada. Continua sendo menos 1. O que aconteceu com o N? O N ele ganhou 2 caras, não foi? O 5 e o 6. Que são os filhos do 2. São os caras que estão ligados a 2 e que não estavam ligados a ninguém antes. Tá certo? Mas a gente perdeu quem? Perdeu o 2. Então a gente ganhou 2 por um lado e perdeu 1. Perdeu o 2, né? A gente ganhou 2 elementos novos e perdeu um elemento. Então aqui aconteceu o número de filhos menos 1. Tá certo? Continuando no 3, eu ganho 2 filhos e perco 3. Então vai, mais 2 menos 1, ou seja,
aqui para cá. Quando eu chego no 4, eu só examinei o 4 e não ganhei nenhum filho. Então, diminui 1. E assim vai. Até que eu chego no 8, que é um momento meio, digamos assim, chave para a gente tentar entender. O que acontece no 8? Quem é N8? Vamos escrever isso aqui. Quem é N8, gente? Isso. É 0. Quando você chega no último vértice da componente, vazio, né? É um conjunto. Cardinalidade, ok. Eu também me confundo, chamo de 0. Quando a gente chega no último cara da componente, você não tem nenhum cara novo ligado, porque se tivesse alguém ligado, não seria o último vértice da componente. Porque, enfim, esse é o ponto. Então, o N8 é 0. Mas menos a componente, menos 1. Agora, eu vou mudar de componente. Tá certo? Então, por exemplo, quando eu saí do N1 para o N2, eu tirei o 2 que estava aqui. Tá certo? Agora, quando eu sair do 8 para o 9, eu não tenho ninguém para tirar, porque o cara está vazio. Faz sentido? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ganhar os filhos de 9 e não vai tirar ninguém. Mas como a gente ganhou na mudança da componente, vai sair 1. Tá claro isso? Então, esse cara aqui está fazendo o papel do CI menos 1. Essa coisa aqui está acontecendo como CI menos 1. Enquanto você está na mesma componente, você explora o cara e ganha os filhos. Então, você perde o cara que você explorou e ganha os filhos dele, CI menos 1. Quando você muda de componente, você não tirou ninguém do seu conjunto. Tá certo? Mas você ganhou um a menos, que é da contagem da componente que você está. Tá bom? E agora, quase terminando a explicação para a gente poder apreciar o Teorema 3, eu queria escrever para vocês o seguinte. Faltam 2 relaçõezinhas só. Veja se vocês concordam. Z menos 1 de I é igual a 1 menos o mínimo de J menor do que ou igual a I de ZJ. Eu consigo saber em que componente eu estou só olhando o Z, o passado, né? Até aqui é claro, na primeira componente é 1. Então, na primeira componente o mínimo é 0. Até o 7 o mínimo é 0. Quando eu chego no 8, o que acontece quando eu chego no 8? O mínimo é 1. Menos 1, né? Então, a gente teria talvez a gente se precipitasse em dizer que aqui a gente estaria dizendo que está na segunda componente. Mas aí que eu queria que vocês me corrigissem e dissessem que tem que olhar para os caras antes de I. Ou seja, tem que ser menor do que ou igual a I menos 1. Porque aí eu só vou mudar no 9. Tá certo? Né? A gente só cai abaixo do mínimo que a gente estava quando a gente muda de componente. Né? E isso a gente vai conseguir perceber olhando o passado. Por exemplo, quem é ZI a menos 1 de 13? No nosso caso. Aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é menos 3. ZI é menos 1 de 13. O zeta.
é 4, né? 1 menos 3 é igual a 4. Vamos ver. Tá na quarta componente. Se você olha, fica muito fácil, né? Mas é bom que isso esteja dando certo. O ponto é esse. Se a gente fizesse isso para 12, a gente não estaria... A gente estaria em 3, né? Porque tem que olhar para trás. Tá claro o ponto? O último cara da componente, ele está 1 abaixo. Então, eu queria dizer o seguinte. Deixa eu abrir um espaço. Onde que eu posso escrever isso? Aqui. Essa relação aqui é muito importante. No artigo, se vocês tiverem curiosidade, é a equação 6. Que ele diz Z de zeta de J é igual a menos J. Zeta de 1 é C1, né? Quem é Z de C1? C1 é 8 no nosso caso ali. Quem é Z de 8? Z de 8 é menos 1. Deu certo. Né? Cada vez que eu chego no último vértice da minha componente, eu estou num novo mínimo. Tá certo? Porque eu já subtraí todos os caras da minha componente, ou seja, eu subtraí 8 caras, eu fiz menos 8, e o número de filhos que existiram foram 7. Tá certo? Então, a cada vez que eu tiro 8, ou tiro o número de vértices da componente, e somo, porque eu somo os filhos, eu somo o número de filhos, no fim das contas eu vou vai estar com 1 a menos, né? Cada vez que eu chego no último vértice, eu diminuí 1. Entendeu? E o que é interessante é dizer isso aqui. Que ZI... Deixa eu dizer isso aqui. ZI é maior do que ou igual a menos J para todo zeta J menor do que I menor do que zeta J mais 1. Ou seja, eu fico acima desse mínimo enquanto eu estou na componente. Tá certo? A gente vê que essa diferença aqui é CJ. Mais 1, né? Enquanto a gente está na componente em questão, a gente está acima do mínimo. Ou igual ao mínimo, né? Pode ficar igual, como vocês observam aqui. Ou aqui. Ou mesmo aqui. Oi? Aqui, né? Tem. Obrigado. Aqui, né? Era isso. Isso. E... Então, antes da gente... Daqui a pouquinho a gente passa para a prova do Teorema 3, ou para o que a gente conseguir fazer em tempo hábil. Mas eu queria já que vocês percebessem o que o Teorema 3 está dizendo. A gente vai pegar esse cara aqui, que é o passeio, vai sortear um grafo, vai fazer essa remuneração, vai obter uma busca em largura, que é essa série de pontos aí, tá certo? Que está codificando as nossas componentes, as nossas árvores. Na verdade, não é exatamente uma árvore, mas está codificando o nosso grafo. A árvore associada ao grafo, né? Porque quando você faz isso aqui, você não sabe se esse cara está ligado a esse, a esse, a esse. A esse tá, mas sim, aos outros você não sabe. Porque você está cortando os vértices em excesso, né?
para que fique uma árvore. Tá bom? A gente vai pegar esse cara e vai fazer uma mudança de escala. Essa mudança de escala, se vocês forem ver, quando a gente faz o browniano, aqui é n e aqui é a raiz de n, né? E aqui ó, tem uma relação de quadrado também. É 1 sobre raiz de n e aqui n. Só que aqui, no caso, foi 1/3. E esse cara aqui está virando um browniano com uma tendência. Tá certo? É como se acontecesse uma coisa assim, olhando a tendência. Esse cara faz assim. Esse ponto aqui é o ponto 2t, né? E isso aqui você tem uma agitação aqui, em torno disso. Se a gente refletisse pelo módulo, a gente ia perder esses comportamentos aqui, porque depois de um ponto ia ficar tudo assim, né? Não ia ter mais graça. Quando a gente reflete pelo mínimo, a coisa fica assim. Uma excursão, outra excursão. E o que essas excursões estão dizendo pra gente? De repente uma excursão maior, sei lá. O que essas excursões dizem pra gente? As excursões do BT, né? Ou as excursões do WT. Se você... esse cara aqui era o WT, né? Esse cara aqui é o BT. Deixa eu escrever aqui. BT. Eu escrevi, mas eu não sei se eu apaguei. BTS igual a WT S menos o mínimo de U menor do que ou igual a S de WTU. Tá bom? O que isso aqui está olhando? Olha só, que esse cara aqui tem muito a ver Aqui tem uma coisa do mínimo também, né? O que a gente está interessado em saber é o tamanho da componente, né? Aqui eu não escrevi em módulo, mas eu deveria ter escrito. A gente está interessado no tamanho das componentes. Isso aqui, se você quiser. O que é o nosso passeio? O que está acontecendo, gente? Vocês conseguem entender que essas excursões desse cara aqui tem alguma coisa a ver com o nosso interesse? Não? Não está claro? Isso. Cada vez que eu volto ao zero, ou cada vez que eu encontro o meu mínimo, eu estou fazendo eu estou trocando de componente. Então, o quanto tempo que eu passei acima do meu mínimo, codifica o tamanho da minha componente. Faz sentido? Qual é a escala que a gente colocou aqui? Olha só. Aqui n é 2/3. Não é à toa que aqui aparece n é 2/3. Entendeu? Porque esse cara aqui está andando mais rápido n é 2/3. Então, eu vou ter que... Então, o que está acontecendo no grafo deformado, não é isso? É que a coisa ficou assim. Só que a minha componente... Só que isso aqui que está convergindo para o browniano, né? Para o browniano com viés. Então, é esse tamanho aqui. É o C1, digamos. Então, o tamanho original da minha componente era tudo isso aqui, né? Sei lá, grandão. Daqui para cá, eu tive que multiplicar por n a menos 2/3. Eu fiquei um tempo sem saber direito qual era o papel desse cara aqui, né? Não estava aparecendo. Mas, para todos os efeitos, não aparece aí ainda. Aparece para outras coisas, né? Para que realmente seja um movimento browniano, fique uma coisa contínua e tal. Tá bom? Fez sentido o teorema 3? Tá? Então, a ideia agora... a surpresa um pouco é que quando o pessoal estava tentando provar essas coisas, usavam muita técnica de combinatória. Ficavam usando coisas de aproximações de Stirling, não sei o que lá. E já se sabia um pouco isso, mas eram técnicas muito complicadas de combinatória. E aqui a gente vai usar técnicas simples de cálculos. Como é que é o nome disso? Cálculo estocástico.
Cálculo estocástico. Tá. Então, vamos à prova. Então, a primeira etapa é uma espécie de interpolação. Porque essa parte inteira é meio chata de lidar. Apaguei o gráfico que tinha aqui, né? Mas se a gente recuperar um gráfico, um modelinho de gráfico que a gente tivesse, seria uma coisa assim. Quando você coloca a parte inteira, você vai estar colocando um segmentinho aqui, né? E aí quando muda, fica chato. Vamos colocar uma interpolação, fazer a coisa para todo o tempo, mas sem precisar pedir a parte inteira. Então o que a gente faz? A gente tem para cada i, a gente define variáveis aleatórias, uniformes, independentes, né? Distribuídas no intervalo 0, 1. Uniformes em 0, 1. E idênticos. E aí o que a gente faz? A gente define z de i menos 1 mais u. Eu estou entre zi menos 1 e zi. Eu quero saber o que eu boto no meio. Tá? Digamos, esse é o ponto i menos 1. Vou botar aqui. I menos 1 e o ponto i. Isso vai ser o número de filhos que eu tinha, em i menos 1. Agora eu vou subtrair u, tá? E vou somar j desde 1 até ci, a indicadora de u e j menor do que ou igual a u. O que a gente está fazendo agora? Ao invés dos filhos chegarem todos num pacote, no final, eles vão chegando em tempos uniformes, aos pouquinhos. Então, esse cara aqui teve 2 filhos. Digamos que isso aqui é um salto de 1, tá? Então, no começo não chegou ninguém, até que chegou um filho. Aí ele vem pra cá e não chega mais nenhum. Não, chegou um filho, cuidado com o rápido. Chegou um filho, ele vem pra cá. Aí, chegou outro filho, ele vem pra cá. É isso. Subiu 1, depois subiu mais 1, e no total desceu 2, desceu 1. Então, no fim das contas, o líquido é 2 menos 1. Tá certo? Ainda, só frisando, z de i ainda é z de i menos 1 mais ci menos 1. Esse menos 1 vem daqui do u igual a 1. E o ci é porque, enfim, todos os uniformes estão entre 0 e 1. Então, a gente tem todos os filhos. Tá claro? Sim? Tá. Esse z não é exatamente o z que a gente tinha. Então, convém a gente fazer um distintivo. Vou colocar um chapéuzinho aqui. Por enquanto, só para a gente se lembrar. Essa é a primeira parte, tá? É a interpolação. A segunda parte é reescalar. A gente reescala da seguinte maneira. A gente define z barra tn de s como sendo n a menos 1/3 de z chapéu tn de n a 2/3, S aqui, sem nenhuma preocupação em colocar a parte inteira. Tá? E o que a gente vai provar agora é que Z barra Tn converge em distribuição para Wt.
E a afirmação é que isso significa que o nosso Z original também está indo para WT. Faz sentido? Teria algum problema, não teria um problema nisso? Porque a nossa variável aleatória, ela fica paradinha enquanto a outra salta no meio do caminho. Será que essa diferença não pode ficar muito grande? Depende do número de filhos que você pode ter, né? Se você puder ter muitos filhos, você vai ter problemas. Essa escala aqui tem que vencer o número de filhos que você está tendo. E quantos filhos em média a gente tem? Difícil dizer isso, porque o seu pai não é seu filho, né? O processo ele vai ficando cada vez menos filhos. Mas você pode colocar uma cota superior para isso. E como a gente tem que o nosso grafo é tipo 1 sobre n mais t sobre n a 4/3, vamos ficar com esse índice aqui. Né? Você tem em média um filho, ou está ligado em média a um cara. Tá certo? Então você consegue uma cota. Dá para mostrar isso que eu quero dizer para vocês. Dá um certo trabalhinho, mas eu queria dizer para vocês que isso é possível. Que isso aqui converte para zero em probabilidade. Quando o quê? Quando a gente reescala. Antes não. Por quê? Porque a probabilidade de você ter de um número de filhos ser maior do que n é 1/3 vai ficar pequena. Entendeu? Vai ser arbitrariamente pequena quando ele vai para infinito, então você consegue cotar isso. E aí, se esse cara aqui vai para zero em probabilidade, essa outra variável aleatória aqui, na verdade, a gente pode fazer assim. E esse cara aqui está indo para WT, e essa variável aqui, menos essa, está indo para zero em probabilidade. Tem um teoreminha, não sei se vocês lembram, lá no Billingsley, que diz, então, que esse cara aqui também converge em probabilidade em distribuição para esse. E é isso. Então, agora... É barra mesmo, né? Porque uma barra só quer dizer o processo antigo. 2 barras é com o processo novo. Tá? Tá isso. Ok. Terceira parte. A terceira parte é fazer uma série de decomposições. Tá certo? E agora, para simplificar a nossa vida, a gente colocou barra para lá e para cá, mas a gente só está interessado em trabalhar com esse cara aqui. Tá? Então a gente vai tirar o T, vai tirar o N, vai tirar a barra, vai ficar com... Talvez o N a gente mantenha. Vamos manter o N, mas vamos tirar a barra e o T. Isso, o nosso processo, a gente pode dividir em um martingale mais um processo aqui, que é contínuo. E de variação limitada. Sabe fazer isso? Não? Vamos pensar que a gente está no caso discreto, tá? Então você tem Z1, Z2, Z3, digamos até Z4. Só para a gente fazer uma coisa pequenininha. Então a gente começa, define M1 igual a Z1, tá? Então A1 é 0, tá bom? Agora eu quero capturar, eu vou fazer assim. Qual é o valor esperado que eu tenho de Z2, dado que eu sei o que aconteceu no primeiro tempo? Tá? Isso é alguma coisa. Esse cara aqui eu vou definir como sendo meu A2.
Quem é, então, o meu M2? Meu M2 é o meu Z2 menos o valor esperado de Z2 dado F1. De Z2 menos Z1, né? Acho que aqui é Z2 menos Z1. Do acréscimo. É o valor esperado do acréscimo que eu tenho. Tá certo isso, Roberto? Tá, né? Quer dizer, aqui tá errado por consequência, né? Isso é o que se chama de decomposição de Dubhe. Tá? É um negócio que a gente aprende em probabilidade 2, meio às vezes sem saber por quê. Mas isso a gente faz no caso discreto. Como é que eu faria o meu A2? Só para continuar, meu A3. Observa que isso aqui é um martingale. Tá? M2 é Z1. É Z1, né? É Z2 mesmo. É um martingale isso aqui? M2 dado F1. Isso. Da Z1, né? Que ótimo. Quem é o meu A3? Você não vale. Isso vai ser o A2 mais o valor esperado. É o patamar que eu estava mais o que eu espero que aconteça no acréscimo. Tá certo? E assim sucessivamente a gente vai criando todos esse aqui, ele meio que diz os valores esperados que a gente está da coisa. Ele é um processo previsível e, enfim, adaptado, sei lá, enfim. Não precisa dizer muito isso. Mas o ponto que eu queria dizer para vocês é o seguinte: quando a gente vai para o caso que a gente tem funções que são contínuas à direita, que é o nosso caso, o nosso Zn ele é contínuo à direita, a gente também pode fazer uma decomposição. E essa decomposição, no caso contínuo, vai ser dada por uma espécie de análogo contínuo desse processo de acréscimos sucessivos. Quem vai ser o nosso AN aqui? AN de S, tá? Esse é o ponto. Eu queria que vocês agora pudessem inferir comigo quem é AN de S. Não é discreto. A gente não sabe fazer as diferenças, né? A gente tem que fazer essa diferença arbitrariamente pequena. Ou tomar um limite quando essas diferenças ficam pequenas. E depois somar todas elas. Mas quando você está somando coisas que são infinitesimais, você está integrando, né? Então isso aqui é uma integral de zero. Bom, a n de zero, só para... A n de zero é zero. Como aqui. Tá? A n de s vai ser a integral de 0 até s desse acréscimo. O que é esse acréscimo? Esse acréscimo é o limite, quando h tende a zero, do valor esperado de zn de u mais h menos zn de u sobre h dado f de u. du. Fez sentido? Fez sentido? Então, com isso, a gente está conseguindo saber quem é o A. Tá? O A vai ser isso daqui. Isso aqui a gente vai conseguir calcular. Esse é o ponto. Tá? O Legal faz isso no livro dele, na parte que ele está falando de capítulo 3, se eu não me engano. O Legal. Legal não é um cara gente boa, não. Legal é ele, cara.
É François, né? É Jean-François. Jean-François Le Gall. É. Bom, não sei, ele pode até ser gente boa, não é por isso que ele é chamado de legal. O livro dele é bem árido, assim, então... Eu gosto, mas assim, é uma visão bem árida da coisa. Tem que... E aí a gente fez essa decomposição de quem? Do nosso processo original. É um martingale mais alguma coisa, mas eu quero conhecer esse martingale. Um martingale, ele pode ser caracterizado pela variação quadrática dele, né? Então a gente escreve o nosso martingale. Ele vai ser, quando eu elevo ele ao quadrado, eu posso fazer o mesmo processo de decomposição do meu martingale, tá? Como esse cara aqui é contínuo, esse cara aqui é contínuo à direita, esse cara aqui é contínuo à direita, né? E eu posso decompor de novo. Vou decompor num martingale. Esse cara aqui é martingale. E esse cara aqui é o que, gente? Esse Bn é o quê? Ele é contínuo, mas além disso, ele é o quê? Crescente. Quer dizer, eu poderia dizer, ele é de variação limitada. Isso aqui é uma teoria bem... que não olha muito bem para o comportamento da coisa. Assim, é bem geral, vale para qualquer processo Cadillac. Continua à direita com limites à esquerda. Mas, o B, no caso de um martingale, esse cara aqui, ele é contínuo e crescente. E o que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar que Bn de n a 2/3 de S vezes n a menos 2/3, se eu não me engano, isso aqui converge para S. Tá certo? Então, quando a gente fizer a mudança de escala que a gente está interessado em fazer, esse martingale aqui, ele vai convergir para o browniano. Tá certo? Vamos escrever isso direitinho, para que não fique no ar. Eu vou para lá agora. A gente está interessado em provar 3 desigualdades. Eu vou seguir a numeração de novo do artigo. A primeira é n a menos 1/3 sup. Tá dando para ler, gente? Sup de S menor do que ou igual a n a 2/3 de S0 a n de S mais S ao quadrado sobre 2n menos ST n a 1/3. Isso aqui converge em probabilidade para 0. A equação 21, que é n a menos 2/3 Bn n a 2/3 S0 converge em probabilidade para S0 e a 22, que diz n a menos 2/3 valor esperado do sup de S menor do que ou igual a n S0. Aqui é n a 2/3. Mn de S menos Mn de S menos ao quadrado também tende a 0. Tá?
E o objetivo dessas igualdades fica meio estranho enquanto a gente não mudar a escala. Vamos fazer esse exercício juntos. Vamos mudar a escala. Ou seja, vamos nos interessar pelo processo Z com as barras, né? Z reescalado. Na verdade é o Z barra barra, né? A gente vai multiplicar o S por N 2/3 e vai reescalar por N a menos 1/3. A decomposição vai preservar essa mudança. Vai ser N a menos 1/3 de tudo e aqui N a menos 2/3 no tempo. Tá? O que a gente está olhando aqui para o A, então? A gente está olhando para o passado. Então, olha só, vamos escrever isso assim, sup de S menor do que ou igual a S0, tá? De AN, de N a menos 2/3, ó, 2/3 de S, mais Sn a 2/3 ao quadrado sobre 2n menos St, ou Sn a 2/3 sobre n a 1/3. Né? É isso que está aqui do lado esquerdo. Certo? Quando eu multiplico por n a menos 1/3, o que acontece? Vai ficar n a menos 1/3 vezes esse cara aqui, que é quem? É o A barra, se quiserem, n de S. Né? Esse cara aqui vira o quê? Tá, n a 2/3 ao quadrado, 4/3, dividido por n. Calma. 1/3, né? Tava 4/3 menos 1, 1/3. E aí eu vou tirar 1/3 dele. Então essa história aqui vai ficar o quê? S ao quadrado sobre 2. Não? E esse cara aqui, ó, aqui fica 1/3, né? 2/3 corta com 1/3, fica 1/3. Esse 1/3 mata aquele cara ali. Vai ficar o quê? Menos ST. Haha. Isso, esse fator aqui, né? É o que você precisa. Pois é, qualquer reescalonamento é para ele subir, né? Você quer convergir com alguma coisa. Se ele sobrar, não está convergindo. Então, por esse princípio geral, você sabe que ele vai subir. Você não precisa nem fazer a conta só de corrente. É verdade. É verdade. Também que isso é uma forma de blefe, né? Não é uma coisa exatamente bonita. Bom, mas se a gente reescrever isso aqui, eu vou reescrever isso aqui como menos. Vou colocar um sinal de menos aqui e um sinal de mais aqui. Tá? E agora eu vou mudar a ordem. Vai ficar TS menos TS menos S ao quadrado sobre 2. Que é o que, gente? É a tendência do nosso browniano, certo? O que a gente quer mostrar... Na verdade, o que a gente tem é que o nosso Z barra, deixa eu ganhar um espaço aqui. Esse cara aqui já está fora de contexto. O que a gente quer mostrar é o quê? O que a gente quer mostrar é que Zn a gente já tem que o A barra, que é, num certo sentido, é onde a gente espera que o nosso processo esteja, a tendência dele, tirando as perturbações, a gente já encontrou que o AN barra barra está indo para isso em probabilidade, né? O conteúdo da afirmação é que isso está indo em probabilidade para 0. Né? Falta a gente entender quem é o nosso MN. Certo? Essas duas afirmações aqui dizem respeito ao nosso M. Nosso MN. Quando a gente traduz isso, fica o quê?
eu afirmo para vocês o seguinte. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui. Os papéis estão lá, né? Deixa eu voltar lá. Então. Isso aqui está dizendo que B barra barra S0 converge, N, né? Converge em probabilidade para esse zero. Vocês conseguem me ajudar a entender isso? O que acontece? Essa escala que está vindo para o M, ele está, quando a gente multiplica ao quadrado, o N a menos 1/3 vira um N a menos 2/3. Que é o que aparece ali na frente. E a escala no tempo se preserva. Por isso que fica... Por que a escala aqui é diferente? Ah, é porque eu elevei ao quadrado. Tá claro? Bem. E esse cara aqui, ele é o quê? Ele é a variação quadrática do meu martingale. Tá certo? Ele está convergindo para a variação quadrática, digamos assim, a mais simples possível, né? A do browniano. E como os nossos martingais são caracterizados pela variação quadrática deles, isso está dizendo, se a gente souber que o nosso martingale é contínuo, a gente precisa disso. Se a gente souber que o nosso martingale é contínuo, então ele vai ser um movimento browniano. E esse cara aqui está dizendo para a gente o quê? Está dizendo que o valor esperado do sup de S menor do que ou igual a S0 de M barra barra S menos N, né? M barra barra N. O valor esperado de você ter um salto está indo para zero. Se esse cara é contínuo no limite, assintoticamente ele vai ser contínuo. Tá certo? Está indo para uma coisa contínua. Então, o martingale limite, para onde a gente está convergindo, ele é contínuo e a variação quadrática dele é essa daqui. Isso significa o quê? Que Mn barra barra converge para um browniano. Puro e simples. Isso vai nos dizer, então, que Z barra N converge para um browniano, mais esse cara aqui está convergindo para esse, mais TS menos S ao quadrado sobre 2. Tá bom? Muito interessante, né? E aí tem que se fazer um conjunto de contas para se provar isso aqui. Só queria fazer um pequeno comentário. Essa aqui é fácil de provar. Alguém sabe provar essa daqui? Olha para o nosso processo. O nosso processo, os filhos vão chegando num tempo aleatório, né? Mas chega um filho de cada vez. Porque a probabilidade de duas variáveis aleatórias uniformes serem no mesmo ponto é zero. Então, quase certamente chega um filho de cada vez. Como tudo na vida é quase certo, então, os saltos são 1. Quase certamente. Quando a gente reescala isso aqui por n a menos 2/3, isso vai para zero. Tá certo? Porque isso aqui está medindo o salto é 1. Tá certo? Então essa a gente consegue. Fica faltando provar essas duas. Essa daqui a gente vai conseguir ver que é consequência dessa. E essa daqui é uma continha. Eu acho que ia ser legal a gente fazer essa continha, mas infelizmente... Eu até fiz ela aqui, tá no papel, se vocês quiserem, depois vocês me pedem, Conrado, cadê aquela continha e tal? Aí fica claro. Era isso. Se tem algumas perguntas, se quiserem talvez perguntar alguma coisa, diz. Não, só queria
ia dizer, né, comentário, eu acho que esse artigo do Aldous, né, é um artigo bem longo, o Conrado apresentou a primeira parte dele, que é a parte mais diretamente relevante ao que a gente fez aqui no curso. Tem uma segunda parte, que é o que acontece quando você varia aquele T. Né, quando você está olhando o gráfico aleatório como um processo dinâmico. Né, você está imaginando... Bom, tem um acoplamento natural aí que a gente já viu para essas coisas de exposições de produto, então você pode imaginar que você está aumentando o T e mais arestas vão chegando. E aí você está interessado na evolução do tamanho das componentes. Aí o Aldous provou que isso corresponde a um processo markoviano, um certo espaço, com uma cara que ele consegue caracterizar bem. É só isso. Legal. Tá bom. É isso, gente. Obrigado.